Será que o sentimento em relação a essas altcoins ainda pode mudar? Atualmente, há tantas pessoas no prejuízo. Será que isso realmente vai mudar algum dia? Essa é uma pergunta que me fizeram nos últimos dias. E eu pensei, vamos lá, isso definitivamente precisa ser abordado aqui. Vamos falar também um pouco sobre os números da inflação que saíram nos últimos dias, mas esses são definitivamente temas muito importantes que precisamos abordar aqui. E antes de entrarmos diretamente nisso, eu ficaria feliz se vocês deixassem um like e um comentário. Vocês sabem, é muito trabalho, então apoiem nisso, amigos. Basicamente, estamos ainda relativamente bem com o altcoin, não rompemos certas zonas aqui. Se tivéssemos, por exemplo, rompido nossa linha amarela aqui, não seria improvável que cairíamos para cerca de 40 a 50 mil dólares por altcoin. Quero dizer, nos ciclos passados, isso também foi o caso. Se quebrarmos o suporte aqui, pode cair muito rapidamente. Naquela época, caímos de quase 40 mil para 15 mil dólares no altcoin. É bom que mantivemos nossa zona aqui e não a rompemos de forma sustentável até agora. Esta é uma zona de resistência muito importante. Precisamos realmente continuar observando isso nos próximos dias. Aqui temos o gráfico Total Trade. Este é o gráfico dos altcoins. Esta é a visão mensal. Então, cada vela aqui representa um mês. E este aqui é o Burum de 2021. Aqui em 2017. E agora precisamos prestar atenção especial a algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada no dólar americano. Aqui vemos claramente. Há uma enorme diferença. Se um democrata chega ao poder, como Obama, ou se um republicano chega ao poder. Porque quando Trump foi eleito presidente, o dólar foi enfraquecido. Com os democratas, a situação é bem diferente. Parece que eles começam a fortalecer o dólar de verdade. E essa foi a imagem nas últimas 4 eleições nos Estados Unidos. Por isso, desta vez é assim novamente e vemos isso claramente. Vemos um dólar mais fraco. A correlação entre democratas e republicanos é enorme. Estamos seguindo exatamente como no passado. E por isso, precisamos. No gráfico Total 3, não devemos olhar para o último ciclo, principalmente devemos olhar para o ciclo de 2017. Exatamente onde já tivemos Donald Trump como presidente, onde, do ponto de vista macroeconômico e da economia mundial, estávamos em uma situação semelhante de 2017 a 2021, vimos isso nos altcoins. Foi aí que se tornou interessante. Quando vimos aqui a capitalização de mercado total 3. Romper o bulo anterior quando fizemos isso aqui. No último ciclo, houve uma entrada significativa de capital e lá tivemos um aumento de mais de 230% apenas na capitalização de mercado dos altcoins. Acreditem, isso é enorme para os altcoins. Estamos falando de multibilhões que entraram naquela época. E vocês sabem, em 2021 tivemos realmente uma grande temporada de altcoins. Até agora, neste ciclo, ainda não conseguimos romper a capitalização total de mercado de 2021. Isso é muito ruim e definitivamente se reflete nos altcoins. Mas fica interessante quando analisamos o tempo e os dados. Com base no tempo e nos dados, tivemos fases de estagnação dura em cada ciclo. Principalmente nos altcoins. Aqui, a pergunta que surge é: e isso pode realmente mudar? Em 2017, foi assim que tivemos uma enorme corrida de alta dos altcoins. No entanto, a corrida de alta dos altcoins realmente começou apenas no final do ano. De agosto a janeiro, ou seja, cerca de 4 a 5 meses. Nesse período, a capitalização de mercado dos altcoins aumentou 30 vezes. E foi aí que os altcoins dispararam. E é por isso que não me preocupo nem um pouco com a falta de dinheiro para as altcoins ou algo assim. Ou que agora talvez ninguém mais esteja interessado nos altcoins. Esse sentimento foi semelhante no passado. Basta que as coisas corram bem por 2, 3 semanas e o sentimento pode mudar rapidamente. Eu examinei o Burum de 2017 muito de perto. E vemos que também tivemos uma fase de estagnação em março e uma correção de 35%. Depois, novamente em junho, uma correção de quase 40% novamente em setembro, quase 40% de correção. Essas foram ondas de correção completamente normais. No entanto, naquela época, subimos praticamente passo a passo de forma contínua. Desta vez, já subimos muito com os altcoins, mas essas correções e as fases de estagnação se assemelham bastante ao passado. Essas fases de 30 a 40% nós tivemos todas as vezes. E isso faz parte completamente. O grande problema que temos no momento é que simplesmente ainda não temos uma expansão monetária. Nos Estados Unidos, vimos uma política monetária rígida o tempo todo no balanço patrimonial. O tempo todo, o dinheiro foi retirado dos mercados aqui. Precisamos de uma política monetária flexível, ou seja, uma expansão monetária, para que a dominância do Bitcoin possa cair aqui. Quando a dominância do Bitcoin cai, vocês sabem, os altcoins sobem. Aqui está outro gráfico. Aqui vemos simplesmente essa correlação entre a política monetária flexível, a liquidez global e o setor de altcoins. O setor de altcoins só pode ter um bom desempenho se tivermos uma expansão monetária global e uma política monetária flexível nos Estados Unidos. Esses são os dois fatores mais importantes para os altcoins. O resto é praticamente completamente irrelevante.
Na liquidez global, já temos novos excedentes, e vimos nas últimas semanas que ela está aumentando massivamente. Isso é realmente muito, muito positivo, mas isso não é suficiente para nós. Precisamos também que os Estados Unidos estejam do nosso lado, que eles adotem novamente uma política monetária flexível. Isso seria extremamente importante. E, consequentemente, todos estão de olho na economia dos Estados Unidos, o que é completamente compreensível. E vimos ontem que a inflação caiu para 2,4. Isso é extremamente importante, porque o Fed anunciou que, se tivermos uma inflação de 2%, a expansão monetária começará. Portanto, isso já é extremamente importante. Agora, tudo realmente depende dos próximos números da inflação, pois nos próximos números da inflação, infelizmente, espera-se que vejamos uma inflação de 2,7%. E isso não é nada bom. Isso seria, naturalmente, um aumento novamente. Com isso, provavelmente entraríamos diretamente em uma recessão. Mas o que eu penso neste ponto é que estamos simplesmente vendo que esse medo de recessão está sendo criado conscientemente. Devemos agora pensar que a inflação de alguma forma está subindo novamente. Devemos assumir que haverá uma recessão. E então, geralmente, tudo acaba sendo melhor. Porque eu quero dizer, na verdade, esses números de inflação são muito bons para serem avaliados. Mas uma queda na inflação também pode indicar que as pessoas estão comprando menos. E por isso, devemos ser um pouco cautelosos agora. Mas esse também é o motivo pelo qual estamos tão apreensivos, porque atualmente ninguém está investindo. Nos Estados Unidos, temos grandes dificuldades e ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Se é agora otimista ou pessimista. E isso precisa ser decidido agora. A questão é a recessão, todos falam sobre isso. Todos têm medo disso. Apenas mencionar essa palavra feia com R, e todos já começam a suar. Mas vamos dar uma olhada na economia ou na recessão de 2020 durante o corona. Tivemos aqui um crash nas altcoins, sim. O crash também foi considerável, mas durou apenas 3 semanas. E com essa grande crise, foi assim que houve uma recessão e os políticos tiveram que intervir. Como a política teve que intervir? Na forma de uma expansão monetária. Olhem para isso. Quando o corona chegou, vejam o salto que tivemos na expansão monetária. Vimos aqui uma expansão monetária, que está realmente distante daquela realidade. Isso trouxe tanto capital para os mercados e fez com que todos os mercados explodissem absolutamente. E essa política monetária, que adotaríamos em uma recessão, é, no final das contas, o que realmente beneficia as altcoins. Ou seja, se virmos de alguma forma uma recessão nas próximas semanas, talvez vejamos uma última venda, mas depois disso, só subirá. Claro que isso é um pouco exagerado agora, mas vocês sabem o que quero dizer. Se virmos a recessão, receberemos tanto novo capital para os mercados em poucas semanas, para que a economia não entre em colapso. E isso nos impulsionará completamente no final das contas. Então, não importa qual seja a situação inicial, se olharmos isso de uma perspectiva um pouco mais longa, racionalmente falando, não é tão ruim assim. Claro que também não estou afim de se continuar caindo. Não vou fingir para vocês. Mas em uma recessão, essa seria realmente a última chance de comprar. Pois a longo prazo, veríamos enormes. Ver os preços. Olhem para isso. Como essa recessão aqui foi pequena no quadro geral durante esse bull run. A recessão foi apenas uma coisinha, pois depois tivemos o grande bull run de 2021. E eu acho que por aqui é isso. Muito obrigado por assistir, amigos. Confira o nosso grupo de trading. Lá quase diariamente chegam sinais e as operações estão indo muito bem. Além disso, temos aqui também eventos extras da Binx, pois nosso grupo de trading está associado à Binx. Por isso, confiram, tudo está na descrição, inscrevam-se pelo meu link. Depois, enviem seu Binx XYD para este bot do Telegram, já tendo depositado dinheiro antes. E então vocês já entram no grupo de trading, que de outra forma é completamente gratuito. Vocês têm eventos exclusivos, onde realmente podem ganhar muito dinheiro. Por exemplo, temos aqui um prêmio em dinheiro, de mais de 300 mil dólares. Isso não se pode perder. Se você fizer um pouco de trading aqui, já consegue ganhar um pouco desse dinheiro. Usos. A oportunidade, entre no grupo VIP de trading para esses eventos. E então eu diria até a próxima, amigos.